Estamos ao vivo. Quem vai ser a primeira a entrar hoje? A Branca. Eu acho que vai ser a Branca também. A aposta feita, hein? Vamos ver. Ih, erramos, foi o Marcelo. Ah, é? Eu sei que eu não sou. Nunca é você, né? Nunca consigo. A Sandra já entrou. Boa noite, Sandra. Boa noite, Marcelo. Marcelo, eu apostei, eu e a Érica, nós achávamos que fosse a Branca a primeira a entrar, hoje ela foi a quarta. Eu deveria ter dito, né? Eu não sei quem vai entrar primeiro, eu sei que eu nunca sou, né? Tô aqui ao lado e nunca consigo. Boa noite, Catarina. A Solange, boa noite. Sueli. A Branca. Melhor pra você ver aqui, porque dá uma brechinha aí pra mim, meu amor. Porque ali o meu tá atrasado. Ó, o Lelo, boa noite, gente. O craque Lelo, um abraço. O Marcelo dizendo que o tema é bom. Legal, tá legal. Na caminhada. Legal. Né? A Catarina Miuque, Sueli Tioco também, a Sandra Marco dando boa noite pra gente. A Branca disse que estava chegando em casa. Pois é, hein, Branca? Corte. Seu Antônio, lá de Paranavaí. O craque Lelo, meu zagueiro. Jogamos tanto tempo junto, né, Lelo? Agora a gente não consegue mais jogar, né? Os joelhos doem. Mas a gente consegue pedalar bastante. Legal, pessoal. Sara, querida Sara. Boa noite, Sara. Muito bom, gente. Deixa eu ver se eu já consegui entrar. Aqui pareceu pra mim que nada. Tem algo muito estranho. Legal, gente. Hoje vai ser aquele tira dúvidas, né? Vou mudar minha internet. Muita gente interessada no assunto, né? Nós vamos tirar as dúvidas de todos vocês. Então, Feira e a Mila também, boa noite. Legal, gente. Hoje vai ter uma participação expressiva. Isso aí. Masumi também já tá por aqui. Boa noite, Masumi. Meu amor. Pelo jeito aqui, vamos deixar à vontade, né? Abelina Borges, boa noite. Isso aí, pessoal. Continuação da live sobre cannabis medicinal. Assunto muito interessante, né? Que muitas pessoas estão procurando cada vez mais se inteirar do assunto. Então, estamos aqui para responder as dúvidas de vocês. Aliás, né? O meu amor, eu só tô para falar boa noite. É uma boa noite que tempera a live. Ó, a Abelina Borges por aqui, deixando o seu boa noite com a gente. A Branca tá falando, muito bom o assunto abordado, verdade, viu? Muita gente tá procurando informações sobre o assunto, o pessoal quer saber, né? Sim. E quando você tem uma fonte de informação com embasamento científico, é sempre muito bom. Por isso que antes, né, da live iniciar com todos os seus ensinamentos, né, meu amor? Pessoal, vamos compartilhar o link da live no perfil de vocês, porque isso sempre ajuda a live a alcançar um número maior de pessoas, e isso é sempre muito bom. Vamos também chamar os amigos aí nos comentários. E é claro, depois, né, que o resumo da live, até mesmo a live, quando ela subir para o YouTube, manda o link também para os amigos por WhatsApp, que isso é muito legal. Sim. Informação muito boa. A Rosane da Silva Ribeiro. A Roseli Cruz também, boa noite. Boa noite. Legal, gente, muito bom. 20 pessoas, né, meu amor? Acho que já dá pra gente começar aí a falar. E não apareceu nada pra você? Não, pra mim não, não então, sei. Você vai ter que mudar a internet aí. Já mudei. Já mudei. Mas eu vou me virando aqui, tá? Aparecida Zanon, boa noite. Muito legal, gente.
A Branca disse que a live está indo para o exterior, ela está mandando para os Estados Unidos. Que legal, hein? Que muito bom, Branca. Agora sim! Tô Meu na live! Bom. Craque Ana, meu amigo Ana, grande abraço. Muito bom, gente. 23 pessoas. A Ivanete, boa noite, Ivanete. Ó, já tô compartilhando o link da live no meu perfil, hein? Vocês já fizeram isso também? Legal. Pronto, ó, Regina Takashima, querida também. Então tá, gente. Então, Charles, grande Charles Borges, abraço. A Damares, legal, legal. Então é isso, gente. Então, hoje é mais para tirar as dúvidas, né? Então, na última segunda-feira, a gente falou da utilização milenar da cannabis medicinal. Nós mostramos todo o contexto histórico da utilização da planta desde a China, né? das dinastias muito antigas, lá de 2.500 anos. A gente falou do imperador Shennong, 2700 a.C., que além de ser imperador, ele era um estudioso da medicina, e ele escreveu um tratado de medicina na época, e colocando a cannabis medicinal já como uma forte aliada no alívio do sofrimento das pessoas. E aí a gente foi passando, mostrando que a cannabis medicinal foi utilizada no Egito Antigo, na civilização greco-romana, enfim, né? Na Índia eles têm uma experiência muito grande, depois chegou na Europa, principalmente por causa das cruzadas inicialmente, né? Que eram as guerras dos cristãos contra os muçulmanos, mas chegou realmente de forma consistente na Europa para o uso medicinal, quando a Índia passou a ser uma colônia britânica. Então os médicos ingleses iam para lá, aprendiam muito sobre o uso da cannabis medicinal e acabavam trazendo ali para a Inglaterra e disseminando os estudos pela Europa. Posteriormente chegou para os Estados Unidos e se difundiu para a América toda, né? E aí até ali a década de 30, até começo da década de 40, a gente tinha a cannabis medicinal fazendo parte da farmacopeia, tanto europeia quanto americana, né? Então, a farmacopeia seria, então, as diretrizes do uso de medicamentos. E aí depois veio a parte de criminalização da cannabis, né? Que o combate era obviamente contra a cannabis utilizada de forma recreativa, né, a cannabis fumada, mas tinham interesses aí, como nós falamos na última live, interesses políticos e financeiros de grandes corporações, para criminalizar e para taxar fortemente o cultivo da cannabis. Então, parou de ser lucrativo para a indústria farmacêutica produzir medicamentos à base de cannabis. E então todo o estudo, toda a evolução que a gente tinha até então com o uso da cannabis medicinal tem uma paralisação temporária, mas depois, na década de 60, os pesquisadores, principalmente o Dr. Rafael Michelin, acabaram descobrindo as substâncias ativas da cannabis medicinal, da planta, cannabis sativa, cannabis indica ou cannabis ruderalis, que são 3 espécies mais comuns. E a ciência vem evoluindo a ponto de hoje já conhecermos aí mais de 500 substâncias da planta cannabis com potencial terapêutico. E então, agora, muitos estudos em várias partes do mundo vêm popularizando novamente a utilização da cannabis medicinal, de maneira que vários protocolos têm surgido para tratar diversas doenças. E hoje, então, é algo que se comenta muito, todos querem saber se a cannabis
medicinal é segura, se a cannabis medicinal é para todas as patologias, se a cannabis medicinal cura alguma coisa. Então, nós estamos aqui para responder as perguntas que vocês fizerem, tá? Eu sempre saliento, em qualquer lugar que eu vou falar sobre cannabis medicinal, 3 pontos importantes, né? O primeiro que, quando a gente fala de cannabis medicinal, não tem nenhuma relação com a cannabis fumada, com a cannabis recreacional, com a maconha recreacional. Por quê? A maconha fumada, ela é deletéria. Ela faz mal para o sistema respiratório, ela faz mal mesmo para o cérebro, principalmente para o cérebro dos jovens, cérebro em formação. A maconha fumada, ela acaba interferindo, principalmente em parte de raciocínio, da parte cognitiva. Então, quando nós falamos em cannabis medicinal, nós não estamos advogando a utilização da maconha fumada, mesmo porque ela é muito deletéria. E isso acontece porque a cannabis medicinal é a utilização de 1, 2 ou às vezes mais substâncias da planta cannabis que atuem numa determinada patologia. É diferente do indivíduo fumar uma maconha que, primeiro, tem componentes que vão fazer lesão pulmonar. E segundo que a composição dessa cannabis fumada vai variar, hora a outra, porque são cepas diferentes de cannabis e geralmente com muito tetrahidrocannabinol, que acaba produzindo problemas cerebrais. Agora, a cannabis medicinal é outra coisa. A cannabis medicinal é uma forma de usar de forma bem calculada, de forma bem estratégica. Existe uma estratégia terapêutica para a gente saber qual substância ou quais substâncias da cannabis medicinal a gente vai utilizar, em quais proporções, em quais doses. Então, esse é o primeiro ponto, né? Cannabis medicinal não tem relação com cannabis recreacional ou maconha fumada. O segundo ponto muito importante é entender que a cannabis medicinal, ela não é a panaceia, ela não é a cura para tudo, nem todas as patologias têm indicação, né? Ou seja, a cannabis não tem indicação para todas as patologias. E de maneira geral, a cannabis ela acaba sendo utilizada como um medicamento coadjuvante. Muitas vezes a gente introduz a cannabis medicinal para uma determinada patologia e não consegue tirar os remédios que o paciente já usa. Ou às vezes a gente consegue diminuir os remédios que o paciente já usa, mas não tirar totalmente. Em algumas circunstâncias, sim, menos comumente, a gente consegue tirar todos os medicamentos. Mas de maneira geral, a cannabis medicinal, ela funciona como um medicamento coadjuvante, tá? Então isso é um ponto muito importante. A cannabis medicinal não é a cura do Alzheimer, como muita gente diz. Gente diz, quem diz? A imprensa leiga. A imprensa leiga coloca casos aí que fazem com que as pessoas achem que a cannabis medicinal é capaz de fazer uma doença de Alzheimer regredir. Infelizmente isso não é possível, né? Não existe medicamento que faça isso. Agora, a cannabis medicinal utilizada para alguns sintomas da doença de Alzheimer pode sim fazer uma diferença, pode ajudar muitos pacientes, porque a cannabis medicinal, por ela ter um perfil biológico muito interessante, derivado ali de uma planta, ela tem poucos efeitos colaterais, ela tem pouca interação medicamentosa. Então, às vezes, a gente utiliza e tem melhora significativa de comportamento. Então, de repente, o paciente com Alzheimer, ele utilizando o cannabis medicinal, ele pode ter uma melhora da agitação psicomotora, pode ter melhora da alucinação. Dependendo do que a gente escolher da cannabis medicinal, pode haver uma melhora do sono. Então, é um tratamento para melhorar sintomas e não curativo. Para o Parkinson, a mesma coisa, né? Então, é muito importante esse tópico que eu sempre comento. Ela não é a cura para as patologias. Ela é, sim, uma ferramenta terapêutica a mais que a gente pode utilizar
em diversas patologias neuropsiquiátricas. E o terceiro ponto é enfatizar que as pessoas precisam buscar conhecimento sobre esse assunto, né? Porque muitas pessoas discriminam a utilização, né? Tem um receio muito grande, e esse receio, essa discriminação, ela tem realmente uma relação com aquilo que foi feito lá na década de 20, de 30, na época em que o objetivo era realmente demonizar a cannabis, né? E colocar tudo num saco de gato, num saco só, né? A cannabis medicinal com a cannabis recreacional. Então, eu acho que é muito importante as pessoas buscarem um conhecimento mais aprofundado nesse sentido, de entender que cannabis medicinal é algo diferente. É uma proposta terapêutica, segura, baseada em evidências científicas. Então não tem por que ter um preconceito em relação ao uso da cannabis medicinal. Tá? Então esses 3 pontos eles são muito importantes e sempre tem que ficar muito bem claro. Antes da gente começar, meu amor, pode dar uns boa noites aí? Claro. Você está anotando as perguntas já? Sim, sim. Nós temos comentários aqui já. A Ivanete está por aqui também, deixando o seu boa noite. Querida, a Cristina Uemura. Oi, Cristina, a Sueli querida. Ponciano também diz que chegou, não poderia perder essa live. Que legal, que legal. Deixa eu ver aqui, ó. E a Cristina Uemura, inclusive, está enviando a nossa live lá para a Alemanha. Sim, Cristina Uemura é muito querida. Ela compartilha tudo que a gente vai postando. Muito obrigado pela confiança. Tá? Ó, a Rosane da Silva Ribeiro também, deixando boa noite. Deixa eu ver quem mais. A Isa, lá de Curitiba. Isa, que legal. A Jana Nones também deixando o seu boa noite aqui pra gente. A Marta Pires, a Vanderleia Ferreira, Celeucia Lisboa também. Ó, a Josiane Bussadori, olha que legal que ela escreveu aqui, ó. Queria deixar aqui nossa gratidão pela vinda deste medicamento, que tem dado ótimos resultados. Parabéns, Dr. Milton, por sempre buscar o melhor para os pacientes. Muito obrigado. Legal, né? A Fátima Ortiz também está por aqui. Querida, eu vi a Fátima hoje, levou a dona Tereza para eu avaliar, a mãe dela. Que bom! A Maria Zalete também, deixando um abraço. E aqui já tem a pergunta aqui deixa eu ver, Marcelo Higino escreveu um texto, depois eu vou analisar para ver se é uma pergunta, um comentário. A Maria Luísa Reck também por aqui bem, dando o seu boa noite pra gente. Legal, gente. Então, é o seguinte, eu faço as discussões científicas 2 vezes na semana, na Weekend Global Academy, que é um grupo de certificação internacional de medicina endocannabinoide, que envolve aí cientistas, pesquisadores, médicos do mundo inteiro. Então a gente tem uma experiência muito rica, com troca de contato direto, principalmente com os médicos ali, os neurologistas da Califórnia, o pessoal da Universidade da Califórnia tem uma experiência muito grande, porque desde 1996 a cannabis medicinal é permitida. Eles têm uma experiência muito grande e a gente tem contato com o pessoal da Universidade Complutense de Madrid, muita gente boa. Então a gente faz discussões de quarta e de sábado. É muito interessante, eu aprendo cada vez mais. E, claro, eu tenho uma experiência própria, porque eu tenho um número significativo já de pacientes em protocolos de dor de cabeça, pacientes com Alzheimer utilizando, né? Óbvio que não são todos que têm indicação. Também pacientes com transtorno de ansiedade ou depressão. A gente vai achando ali os protocolos baseados nas evidências científicas que vão surgindo, nos trabalhos com desenho melhor. E nessa discussão, eu tenho sempre enfatizado um detalhe muito importante, junto com a doutora Pinheda, que é uma das maiores especialistas do mundo em cannabis medicinal, que é o seguinte, como é algo novo, eu acho que seria muito importante a gente implantar no meio científico, para depois os médicos conseguirem passar isso para os pacientes, uma definição legal de terreno biológico.
Então, eu estava até falando para a Érica sobre isso, que é algo que eu tento expandir nas discussões científicas. Esse terreno biológico é o seguinte: a cannabis medicinal, ela surgiu aí, né? Quer dizer, ressurgiu. A indústria farmacêutica, ela vem com tudo, ela sabe onde investir, né? Então, já tem várias indústrias poderosas americanas, europeias, que estão inclusive colocando o produto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, muito em breve, né, diante dos projetos de lei, que a gente sabe que muito em breve serão aprovados, a indústria brasileira ela vai conseguir também ser competitiva, né? É claro que tem muito a ver com ganho de dinheiro, né? A indústria farmacêutica não dá ponto sem nó. Obviamente ela investe porque a substância tem potencial terapêutico, vai dar bons resultados e vai dar bons lucros. Tá, ponto. Isso a gente sabe. Mas essa história do terreno biológico é o seguinte, é algo que eu estou vendo na prática clínica. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Então, às vezes o indivíduo tem uma dor nas costas. Ele tem lá uma artrose, umas protrusões de disco. Aí tem uma dor ali contínua, uma dor que atormenta muito, mas não é de indicação cirúrgica. Mas aí essa pessoa está acima do peso, essa pessoa ela come errado, ela come alimentos pró-inflamatórios, ela adora açúcar, né? Adora farinha branca, adora gorduras trans. Bom, aí essa pessoa já tentou todos os remédios possíveis, mas aí ela te procura, ela fala, bom, doutor, nada melhorou, então eu quero utilizar a cannabis medicinal. Bom, a gente pode introduzir a cannabis medicinal e às vezes ela até vai ter alguma melhora. Mas se ela não mudar o terreno biológico para essa cannabis medicinal ter uma ação melhor, né, uma ação convergente, uma ação que vai potencializar, ela tem que mudar estilo de vida para que essa cannabis medicinal faça o efeito. Ela tem que mudar o terreno biológico. Então, o que é isso? Essa pessoa vai tomar a cannabis, vai utilizar a cannabis medicinal, que vai ajudar. Mas vai ajudar para valer se fizer as outras coisas, como mudar a dieta, né? Mudar a sua alimentação, como começar a praticar atividade física, perder peso, né? Começar a utilizar técnicas para redução do estresse. Então, isso é muito importante para reduzir essa ação pró-inflamatória. Porque só a cannabis medicinal ela não vai dar conta. Como qualquer remédio não dá conta. Quando a gente fala de patologias crônicas. Para o indivíduo mudar a vida, para ele realmente conseguir controlar as patologias crônicas, ele tem que mudar o estilo de vida. Então, isso para mim é o preparo do terreno biológico para você introduzir a cannabis medicinal. Então, eu gostaria muito que esse novo conceito que está chegando no Brasil da utilização da cannabis medicinal tivesse atrelado esse aspecto de preparo do terreno biológico. Cabe ao médico falar, tudo bem, vamos introduzir a cannabis medicinal de forma técnica, de forma científica, mas você, paciente, é corresponsável pela ação desse remédio no seu organismo. Ou seja, você precisa reduzir a sua inflamação crônica subclínica. Você tem que melhorar a qualidade do sono, você tem que praticar exercício físico, você tem que tirar o açúcar, o trigo, as gorduras trans, passar a comer verdura, legume, fruta, castanhas, abacate de montão, né? Você precisa se exercitar. Claro, isso é importante. Você precisa controlar o estresse. Tem que entender que existem técnicas de controle do estresse, como a meditação, por exemplo, o contato frequente com a natureza. Enfim, o médico tem que estar preparado para oferecer essa estratégia para o paciente, que não pode ser simplesmente utilizar a cannabis medicinal, porque ela sozinha,
ela vai melhorar muito pouco o quadro clínico, vai melhorar muito pouco a dor crônica, vai melhorar muito pouco a qualidade de vida. Infelizmente, o paciente procura já com aquela expectativa de que vai tomar, vai usar cannabis medicinal e que vai ficar ótimo. E não é assim. Aí tem muita decepção. Então eu tenho bastante paciente utilizando já, felizmente a grande maioria está indo bem, mas tem alguns que realmente não melhoram. Por quê? Porque se mantém inflamado. O indivíduo continua comendo seu doce, continua comendo seu pãozinho, continua ficando estressado, continua com um sono ruim. Então aí fica muito difícil de haver o efeito da cannabis medicinal. Na verdade, isso vale para qualquer remédio. Como a cannabis medicinal está chegando agora e tem uma pegada naturalista, eu gostaria muito de implantar essa ideia. E é isso que eu tento no meio científico, sempre enfatizar esse aspecto de preparo do terreno biológico para aí sim a cannabis medicinal ser introduzida e ter um efeito que realmente faça a diferença, tá certo? A gente discute muito isso nas reuniões científicas, mas eu acho importante colocar isso para vocês também, O pessoal que nos acompanha aqui está sempre à frente, sempre tem informações privilegiadas, então achei muito importante colocar isso para vocês. O preparo do terreno biológico para a utilização da cannabis medicinal. Isso aí, Vidinha. Se você quiser já fazer alguma pergunta, algum comentário. Sim. Olha aqui, você falando sobre essa questão do terreno biológico, o Charles Borges. O Charles é irmão do Caco. O Charles, ele mora lá no norte do país. Charles, depois você coloca... Paraupebas, Paraupebas, muito querido ele. Apareceu aqui pra mim, ó. Abraço, eu também tenho parentes por aí, viu, Charles? Mas ele faz o comentário assim, que se a pessoa estiver com o organismo inflamado, o efeito do produto diminuirá a sua absorção. Perfeito. E ele continua, terreno biológico inflamado dificulta o organismo a se recuperar a determinados tratamentos. É isso aí, inclusive a cannabis medicinal. Ou seja, é mudança de estilo de vida, Porque é uma questão de você manter ali algo que está mantendo a dor. Então você está inflamado, porque você tem tecido gorduroso excessivo, ou porque você é muito estressado, ou porque o seu sono é ruim, você se mantém com a inflamação crônica subclínica, organismo acidificado, e isso vai degenerando o seu organismo como um todo. Então, botar um remédio para brigar contra isso, só para o remédio realmente fica pesado. Então, tem que ser o remédio junto com a mudança de estilo de vida. Marcelo Higino, então, tem uma pergunta, ele relata que esteve há pouco tempo em Foz do Iguaçu e que inevitavelmente esteve no Paraguai, E ele viu num shopping uma loja vendendo produtos derivados da cannabis. A internet também oferece estes produtos para compra livremente. Aí ele pergunta, existe algo que regulamente este comércio? Boa, Pergunta nível Marcelo. Muito boa. Então, é o seguinte, a Anvisa, tem a RDC agora de 2019 da Anvisa, ela regulamentou os produtos que passam pela inspeção, então tem que passar pela Anvisa, a Anvisa tem que liberar para esses produtos chegarem, então, nas prateleiras de farmácia no Brasil. Eu, particularmente, uso esses que a Anvisa liberou. Mesmo esses que são liberados, para a gente que estudou um pouquinho mais sobre o assunto, a gente exige um certificado de qualidade desses produtos. E por que a gente exige? Porque a cannabis, ela é uma planta que absorve tudo do terreno. Então, se essa cannabis é produzida em terreno, por exemplo, que é contaminado com metais pesados, como chumbo, como alumínio, como materiais radioativos, essa planta absorve. Ela funciona como um filtro, ela segura essas impurezas. E aí, quando alguém vai utilizar a cannabis medicinal originada de uma planta dessa contaminada, então ele acaba
se intoxicando a médio e a longo prazo com chumbo, com alumínio, com radiação. Então, por causa disso, eu exijo os produtos que eu utilizo para os meus pacientes, eu exijo essa certificação de qualidade, para eu ter certeza que eu estou dando para o meu paciente um produto que é seguro, a médio e a longo prazo. Então, você veja como é complicado, Marcelo. A gente está falando, inclusive, de produtos que a Anvisa liberou, já está em prateleira de farmácia e a gente não confia em todos. Agora, você imagina algo que você compra livremente no Paraguai. Né? Qual a credibilidade, né? Como é que você vai saber exatamente a composição daquilo ali? Como é que você vai saber quanto tem de cada substância, né? Quanto tem de CBD, THC, de terpeno, de flavonoide? Você não sabe. Então, isso não é seguro. Isso não é só no Paraguai, não, viu? Tem outros países em que há uma liberação e ali tem produtos de todos os tipos. Então, eu particularmente não receito medicamento que eu não conheça exatamente qual a produção e com o certificado de qualidade. Tá? Então, isso é algo que eu exijo. Então, esses produtos aí, realmente... E pela internet você tem razão, Marcelo. Tem uma infinidade de produtos, né? A gente não sabe a qualidade. Na maioria das vezes, esses produtos, mesmo que venham lá dos Estados Unidos, que venham da Europa... Mas você não conhece a composição, eles não te dão a composição. Né? Você compra lá um produto, você não sabe quanto tem de tetraidrocannabinol numa gota, quanto tem de canabidiol, quanto tem de canabigerol, você não sabe nada. Então isso não é cannabis medicinal. Né? Isso é aquele submundo da internet, que é um submundo muito lucrativo, em que as pessoas realmente são enganadas e numa boa porcentagem das vezes vão comprar produtos que ou não têm efeito terapêutico nenhum ou têm até efeitos tóxicos de médio e longo prazo. Nossa, interessante isso, hein? E importante esclarecer essa diferença. Mas eu não posso aqui deixar de ler o comentário da Branca para o Marcelo. Marcelo, Paraguai é tudo falsificado. Eu adoro isso na live. Bom, tem mais uma pergunta aqui da Aparecida Zanon. Ela quer saber se a cannabis medicinal pode ser utilizada para tratamento de fibromialgia. Legal. Quem perguntou? A Aparecida Zanon. Aparecida Zanon. Aparecida, dos estudos que vem aparecendo, um grande número é justamente da utilização da cannabis medicinal na fibromialgia. Os resultados são bons, tá? Aqui no Brasil mesmo tem alguns grupos já utilizando com bons resultados. Né? É um medicamento bastante seguro e como tem uma ação de redução importante de inflamação, de mudança de plasticidade cerebral, é um remédio que pode sim ser utilizado com muito sucesso na fibromialgia. A gente não tem ainda resultados finais, tá? Mas resultados parciais a gente já observa e com resultados assim muito animadores. Eu particularmente não tenho, porque eu, como neurologista eu trato muito pouco fibromialgia, geralmente vai para o reumatologista, mas muito em breve eu vou fazer um protocolo sim para fibromialgia. Os meus protocolos eles são meio complicados porque eu coloco os pacientes refratários aos outros medicamentos. Então, são pacientes que já utilizaram, né? Geralmente usa lá um anticonvulsivante, antidepressivo, às vezes até opioides, né? O paciente com fibromialgia acaba usando uma associação ali, né? Duloxetina, gabapentina, pregabalina e vários outros. Então, geralmente eu pego esses pacientes e eu pretendo fazer um grupo, sim, para estudar fibromialgia. Só que na fibromialgia é muito importante a história do terreno biológico. O indivíduo que tem fibromialgia e que se inflama, ele não vai conseguir resultado com cannabis medicinal nem com qualquer outro remédio. Se ele não faz exercício físico, se ele não melhora a alimentação, se ele não utiliza estratégias para o combate ao estresse, cannabis medicinal vai ser um gasto grande e que não vai trazer resultados. Então, tem que mudar o terreno biológico primeiro. Eu tenho fibromialgia e sou sedentário. Vai utilizar a cannabis medicinal e o resultado vai ser parcial, vai ser um resultado fraco.
tem que mudar o estilo de vida. Olha, o Neto está participando. Querido Neto. Isso, e ele pergunta se você acredita que algum dia, mesmo a longo prazo, teremos a possibilidade de ter a manipulação da cannabis medicinal em farmácias. Grande, Neto, é uma pergunta ótima. Neto, nós já temos, na verdade, né? Tem algumas liminares aí para algumas farmácias. Tem uma no interior de São Paulo, eu não vou lembrar o nome, que foi uma das primeiras farmácias que conseguiram, então eles manipulam, tá? A gente vai ver muita coisa aí, né? A gente tem a possibilidade, muito em breve, a indústria farmacêutica brasileira poder entrar na competição através do cultivo da sua própria cannabis, né? Para não encarecer tanto, porque hoje a indústria farmacêutica brasileira ela não tem como concorrer, né? A gente tem uma brasileira que é a Prate Dona Duzi, que oferece um canabidiol, mas não full spectrum, é um canabidiol um pouco mais, que tem um resultado um pouquinho inferior, apesar que em alguns casos funciona bem, e não temos outra indústria farmacêutica que faça, por causa dessa dificuldade da regulamentação mesmo, né? Mas a manipulação já é possível, porém é muito complicado nesse momento a gente confiar plenamente na manipulação de medicamentos à base de cannabis, né? Você precisa saber exatamente a origem dessa planta, normalmente essa planta vai ser importada, tem que ter certificado de qualificação dessa planta, mas eu sei que já tem farmácia no Brasil com liminar para manipular. No interior de São Paulo eu só não me lembro o nome da cidade, e certamente no futuro nós vamos ter uma popularização, né? Mesmo porque no estado de São Paulo já está no SUS, né? Eu não vou dizer que já é padronizado, porque não foi padronizado, eu acho que ainda precisa de alguns estudos para definir quais os produtos estarão à disposição do SUS. Então isso não se definiu. Aqui no Paraná as coisas vão no mesmo caminho. Então nós vamos ver uma evolução muito grande aí nos próximos anos de opções para a gente utilizar a cannabis medicinal. Mas cabe ao médico escolher para o paciente aquele produto que ele realmente confia, que ele sabe que é seguro. Você falando aí, né, o Neto, ele faz outro comentário que diz que não gosta de ver as coisas acontecerem por liminares. Não é precipitada a manipulação agora. E ele diz que acha que é. Acredito que eu interpretei bem. Não, ele tá certo, é isso mesmo. Eu não sei se eu interpretei bem, aliás. Eu acho que a manipulação nesse momento, eu acho que é precipitada. Não vai ser sempre assim, eu acho que as coisas vão evoluir. Mas nesse momento eu acho que eu particularmente não receitaria para o meu paciente uma cannabis medicinal manipulada. A Daniele Barzon, por exemplo, ela é farmacêutica, trabalha na farmácia. Eu não sei dizer qual é o correto nome do programa, mas é como se fosse uma farmácia voluntária, né? Uhum. E ela diz que estava comentando hoje sobre a live, inclusive, né, com pacientes lá, com as pessoas que vão até a farmácia, e ela vê que vários pacientes já estão fazendo uso do medicamento, né? Está sendo cada vez mais comum achar um ou outro que está fazendo uso da cannabis medicinal. Né? É que tem que tomar muito cuidado com a forma como se usa, tá? Aqui em Arapongas, eu tenho alguns pacientes que chegam para mim e falam: doutor, eu estou utilizando. Eu tenho uma paciente que começou a utilizar por conta própria, ela não me contava, mas assim, eu notava que tinha algumas coisas que melhoravam e outras que pioravam muito. E um dia eu questionei bastante, ela falou: não, doutor, eu vou abrir o jogo, eu estou comprando um olhinho. Aí eu perguntei: mas a senhora compra de quem? Vem lá de Santa Catarina, de um fornecedor, né? Então, ela não sabia nem o nome do cara, né? E eu falei: não, mas isso é perigoso, porque a gente não sabe exatamente quanto tem de cada substância no seu óleo, né? Porque ela falava assim: doutor, tem mês que eu uso, eu melhoro um monte, aí tem mês que eu uso, eu pioro um monte. Eu não sei porque é assim, eu sei porque é assim porque não é padronizado, né? Cada mês o indivíduo extraía
a cannabis de uma planta diferente, né? As plantas têm características diferentes, não é porque é cannabis sativa que vai ser sempre igual, né? Cada cepa tem a sua característica. Bom, aí então eu falei, não, aí ela falou, não, doutor, ele sabe, ele sabe quanto tem. Falei, então a senhora manda um WhatsApp para ele e peça para ele dar detalhes de quanto tem de canabidiol, tetrahidrocannabinol, terpeno, flavonoide. E aí a Érica tá rindo porque ela ouviu o áudio do rapaz respondendo, né? Aí o cara responde assim, tia, nós aqui estamos no corre, mas aqui assim, a gente não sabe certinho o que tem de THC, CBD, porque cada vez é uma planta diferente, a gente tem que tirar da planta de... Ou seja, ela estava lidando com alguém que não tinha responsabilidade nenhuma e nem sabia o que estava fazendo. E o que mais me assustou é que ela falou que tinha algumas amigas utilizando. Cannabis medicinal não é isso, né? Então, por isso que tem muito esse problema do preconceito, porque às vezes as pessoas querem igualar e dizer que isso é cannabis medicinal. Não, isso não é cannabis medicinal, né? Então, dá muito medo dessa popularização. Essa popularização ela é perigosa. E outro grande problema é a falta de conhecimento do médico, porque às vezes o paciente chega e fala, doutor, eu quero saber sobre a cannabis medicinal, eu li sobre isso. O médico que não conhece nada, nunca estudou, não quis se aprofundar, ele fala, não, isso aí é besteira, não usa isso aí, não tem evidência científica, isso é perigoso, isso vicia, né, as coisas desse tipo. Então, aí o paciente se sente perdido, aí ele vê uma história ou outra que funcionou, ele acaba recorrendo, né, ao traficante, né, que produz esse tipo de óleo. Então, gente, é perigoso. E a culpa não é só da pessoa que faz isso, mas também do médico, que ela procura uma orientação melhor e o médico não tem condições de dar. Né? No mínimo, esse médico tem que falar, eu não conheço sobre esse assunto, eu vou estudar. Ou então, eu tenho esse colega aqui que ele tem experiência com cannabis medicinal, vai procurá-lo. Né? Mas nunca... Porque as pessoas não são bobas, vocês não são bobos, longe disso. Então, se vocês chegam para o médico e falam, doutor, e quanto a cannabis medicinal? E o cara já vem com uma resposta, não presta, isso aí é besteira tal... Vai enganar vocês? Claro que não, vocês leem, vocês têm informações. Então, vocês querem ouvir de alguém que saiba mais que vocês e que tenha um preparo para isso. Então, das duas, uma, ou você vai procurar um médico que entenda sobre o assunto, ou vai tomar a decisão completamente errada de buscar de uma fonte nada confiável, tá certo? Amor, eu acho que você pode continuar falando um pouco mais, né, sobre essas informações do tratamento da cannabis medicinal. O Lenilton Holanda participando e batendo palminhas, dizendo que são informações importantes. Eu concordo, eu também acho. Obrigado. A Branca escreveu a Branca agora aqui, que tem uma amiga, meu Deus, pulou aqui, ela tem uma amiga, né, que faz uso desse óleo para o filho, que é autista, né, para acalmar a criança. Então, a cannabis medicinal para o autismo é uma ferramenta terapêutica. Ela auxilia bastante, mas a gente precisa saber o que está usando, não é o olhinho de cannabis, né? Então, você pega um paciente com transtorno do espectro autista, você vai ver quais são as maiores deficiências dessa pessoa, dessa criança, né? Então tem que ser individualizado, e aí você vai escolher qual o tipo de substância da cannabis medicinal, né? Em alguns casos, só canabidiol, às vezes, pelo quadro clínico, um canabidiol full spectrum, às vezes vai ter que ter uma associação de um pouquinho de tetrahidrocannabinol, às vezes a gente utiliza canabigerol, então depende dos sintomas da criança com transtorno do espectro autista e certamente não vai ser um olhinho produzido sem critério que vai dar essas respostas, entendeu? Essa é a diferença. O uso do canabidiol, o uso da cannabis medicinal por transtorno do espectro autista é bom, é importante e em muitos casos tem espaço, mas com muito critério, com
estratégia terapêutica que o médico que está preparado vai implantar. E o Neto complementa essa sua fala dizendo que é imprescindível profissionais habilitados e competentes para qualquer tratamento. Isso aí. Grande verdade. E aí a gente está tendo o problema nesse momento, não é efeito colateral, não é falta de eficácia. O que a gente está tendo de problema no momento é o preço. Ainda é caro, é muito caro. Tem barateado, porque a Anvisa está liberando a chegada de vários produtos nas prateleiras de farmácia. São produtos bons, a maior parte são produtos muito bons e pela concorrência o preço tem caído. Mas mesmo assim, ainda é realmente muito caro, né? Então hoje um tratamento para dor crônica, que é onde eu tenho atuado mais, a pessoa vai gastar pelo menos em torno de R$600 por mês. Né? Então é caro ainda. E quando se pega esses olhinhos oriundos do tráfego, essa paciente minha, ela pagava, eu acho que R$200 e dava para 3 meses, eu acho que era um negócio assim. Né? Então, precisa melhorar. E para melhorar essa parte de preço, é necessário o avanço da legislação em relação a isso. E para que haja esse avanço na legislação, precisa ter campanhas, né? As pessoas precisam conhecer do assunto, como vocês que estão assistindo essa live estão conhecendo, para não fazer aquela discriminação um pouco inteligente, né? Aquela discriminação radical pela falta do conhecimento. Né? Então, quando você ouve alguém falando, por exemplo, que isso é polêmico porque essa pessoa não tem conhecimento sobre o assunto, né? Não que ela seja burra, mas que ela precisa conhecer, porque a partir do momento que ele conhecer, né, que ela souber a diferença da cannabis medicinal para maconha fumada recreacional, que ela entender que a cannabis medicinal pode aliviar o sofrimento de milhares de pessoas, ela vai ver que não tem por que discriminar. Né? O que precisa ter é uma legislação firme, séria, bem fiscalizada, para que a indústria farmacêutica brasileira entre na concorrência, para a gente não ficar só à mercê da indústria farmacêutica americana e europeia, que é quem está colocando os produtos aqui. Então, apesar de estar barateando, ainda é muito caro. Sobre essa questão de valores, né? A Marta Pires, ela elogia a live e diz que é uma pena que esse medicamento é muito caro, principalmente para os aposentados que sofrem tanto com dores. Sim, verdade, né? Verdade. O Neto ainda continua dizendo que os preços vão cair quando as pessoas e profissionais entenderem a importância e a demanda aumentar. Perfeito. O medo que dá é que essa demanda aumente não dentro da regulamentação, né, dentro da ética e da medicina, mas que essa demanda aumente na procura de produtos de origem perigosa, né? Como essa paciente que eu descrevi, comprando ali um olhinho de alguém que ela nem conhece lá de Santa Catarina, que é um óleo de cannabis produzido por alguém que mal sabe o que está fazendo, né? Então tem que tomar cuidado, tem que aumentar a demanda, mas essa demanda ela tem que aumentar de acordo com critérios médicos e científicos, dentro dos padrões éticos, conforme o Neto colocou, né? Mas para isso, a população brasileira precisa entender mais sobre o assunto e apoiar alguns projetos de lei que estão para ser votados, porque é isso que vai melhorar a situação, vai diminuir os preços e vai aliviar o sofrimento de muita gente, né? Muito bem. Meu amor. Legal, pessoal. Acho que foi muito bom a gente ter voltado com esse assunto, porque, né? Então, gente, é por aí. Aqui, então, depois que eu terminei, que eu consegui a certificação internacional da Weekend Global Academy, eu fiz um protocolo para dor crônica. Eu comecei a utilizar primeiro para os pacientes com dor de cabeça refratária. Eu tenho um número muito grande de pacientes que têm enxaqueca crônica e que não estavam respondendo ao tratamento convencional.
E então eu resolvi montar um grupo ali. É um grupo que já está relativamente grande e, felizmente, a maior parte tem melhorado. Aqueles que mais melhoraram foram aqueles que começaram a preparar o terreno biológico. Foram aqueles que usaram a cannabis medicinal associada a mudanças de estilo de vida, né? Começaram a comer melhor, começaram a se exercitar, começaram a primar por um sono melhor, né? Eu estou vendo aqui que o Charles ele está insistindo aqui numa pergunta do detox, né, Charles? Não, Charles, eu não utilizo. Na verdade, o detox ele é muito interessante, né? Detox pode ser a base de uma alimentação adequada. Tem aqueles sucos detox que são cheios de frutas, às vezes verduras juntos, né, com ação antioxidante poderosa, e isso ajuda. Né? Na verdade, essa detoxificação do organismo ela é feita por mudança de estilo de vida. Tudo aquilo que reduzir a inflamação crônica subclínica é uma forma de você estar reduzindo radicais livres. Então, quando você faz seu exercício físico regular, você está melhorando a ação das enzimas que destroem os radicais livres. Né? Quando você dorme bem durante seu sono, no sono mais profundo, você ativa o sistema linfático, que é um sistema de eliminação de substâncias tóxicas do cérebro. Por isso que hoje em dia, as pessoas que dormem menos que 6 horas, a gente já sabe isso estatisticamente, elas têm uma chance maior de ter doença neurodegenerativa, como Alzheimer, como Parkinson. Porque esse sistema linfático é um sistema de eliminação de substâncias tóxicas do cérebro durante o sono. O controle do estresse é importante, porque o indivíduo estressado ele produz um excesso de cortisol que cronicamente estimula a inflamação e aumenta radicais livres, aumenta a oxidação. Então na verdade é uma coisa bem ampla, né? É um espectro amplo. Aqui no Projeto Sede, quando a gente fez lá tantas lives sobre alimentação, né, as orientações que a gente dá são sempre para utilizar alimentos que têm ação anti-inflamatória e reduzir ou eliminar aqueles de ação pró-inflamatória. Então, eu não diria que existe ali um plano detox com evidências científicas substanciais de que ele funciona, um suco, um medicamento, não. Eu acho que é uma coisa bem mais ampla, eu acho que é uma mudança de estilo de vida, né? É a mudança do mindset, né? Você reprogramar a sua mente para você começar a fazer tudo direito. Né? Essa história do mindset é muito discutida hoje internacionalmente dentro da neurobiologia e tem a ver com aquela capacidade que o indivíduo tem de reprogramar a mente. E existem 2 tipos de pessoas. Né? Existem aqueles que que conseguem mudar, eles adquirem a informação, aquilo vira um conhecimento e ele muda. Bom, eu tenho que mudar para viver mais e ter uma saúde melhor. Então eu vou começar a me exercitar, eu vou começar a praticar a higiene do sono, eu vou melhorar a minha alimentação, eu vou combater o meu estresse. E aí esse indivíduo ele consegue ir mudando a sua direção e ele previne um monte de doenças. E existe o indivíduo com uma mindset que ele não consegue mudar. O indivíduo rígido, é aquele que né, não quer de forma nenhuma mudar. Então ele fala, eu tenho uma informação de que eu tenho que caminhar. Eu não vou caminhar. Eu tenho uma informação que eu não posso comer doce. Né? Mas eu vou comer doce. Porque esse indivíduo ele só tem informação, ele não tem conhecimento. Então, na verdade, o ideal é o indivíduo ter a capacidade de mudar. O grande desafio é você pegar esse indivíduo que tem a mindset imutável, né, e fazê-lo mudar. Isso é difícil, é uma batalha para o médico. Eu já vi muitos casos assim, alguns mudaram a muito custo, né? A Fabiola, acho que ela não está assistindo hoje, mas a Fabiola me ajuda. A gente tem um exemplo de um paciente que estava à beira do precipício, que tinha síndrome metabólica, obesidade, hipertenso, diabético, já tinha alteração na ressonância da parte vascular cerebral,
Ele veio uma vez, veio duas, veio três, e na última eu falei, ó, eu não vou mais cuidar do senhor não muda em nada, eu te oriento, o senhor não muda, então o senhor está de alta. Ele falou, doutor, mas me dá mais uma chance. Eu falei, então tá. Aí mandei para a Fabíola. E a Fabíola conseguiu convencê-lo. Esse paciente, já tem aí cerca de 1 ano, esse paciente mudou radicalmente. Ele perdeu peso, ele praticamente eliminou o diabetes, porque como ele perdeu barriga e começou a fazer exercício físico, a gente conseguiu tirar os remédios dele. A hipertensão arterial está fácil de controlar. Ele passou a dormir melhor, porque com aquela obesidade, aquela gordura, ele tinha apneia obstrutiva do sono. Como ele perdeu peso, ele começou a dormir melhor, né? Começou a comer direitinho. Esse era um paciente que dificilmente ia mudar, mas felizmente ele mudou e mudou a tempo, né? Então, é isso. Eu acho que o sistema detox é uma coisa bem ampla, né? Não tem a ver com a aplicação de vitamina. Esse negócio das vitaminas tem que tomar muito cuidado, porque a vitamina a gente até repõe, a gente utiliza os critérios na neurologia, da cognoscopia, né? O paciente ali com 45 anos a gente já tem que ver, começar a avaliar, e a gente até repõe, às vezes, vitaminas, mas de acordo com a necessidade de cada um. Então, se eventualmente o indivíduo faz lá os exames e tem uma deficiência de vitamina D, vamos corrigir a vitamina D. Tem uma deficiência de B12, vamos corrigir. Vitamina C, vamos corrigir. De zinco, de magnésio e tal. Então, a gente faz primeiro um estudo. E aí a gente utiliza os protocolos, principalmente do sistema RECODE, do Dr. Dale Bredesen, que é o grande precursor aí na técnica de proteção cerebral, indivíduo da Universidade da Califórnia. Mas isso é individualizado, né? Hoje o que eu consigo ver no consultório é gente utilizando vitaminas sem critérios e que às vezes tem complicações. Pessoas que, por exemplo, tinham um ótimo nível de vitamina D, mas aí alguém fala, toma vitamina D que é bom. Aí o indivíduo começa a usar e aí faz um excesso de vitamina D sérico no sangue, absorve um monte de cálcio, vai calcificando o rim, né? Às vezes faz cálculo renal, né? E outras vitaminas também, excesso de vitamina do complexo B pode fazer neuropatia periférica, né? Excesso de vitamina A pode fazer lesão ocular. Então tem que tomar muito cuidado com essa parte das vitaminas, porque a reposição ela tem que ser feita mediante um estudo prévio e com um acompanhamento regular, porque você pode estar precisando de 50 mil unidades de vitamina D agora. Daqui 2 meses você faz o exame, você vê que aquilo já é demais, então você já começa a passar 10 mil unidades ou 7 mil. Então tem que ter um médico acompanhando, não é simplesmente você comprar as vitaminas e começar a usar, porque você não vai ter benefícios e ainda corre o risco de ter complicações, né? Muito bem, voltando a falar sobre a cannabis medicinal, tem mais uma pergunta aqui. Sim. A Ivete Souza quer saber sobre o uso da cannabis para epilepsia. Ivete, fantástica pergunta. Ivete, paciente querida de muito tempo. Ivete, na verdade, a cannabis medicinal, ela voltou com força total, principalmente por causa da epilepsia, né? Aqui no Brasil, nós tínhamos um pesquisador fantástico que era o Dr. Elisaldo Carlini, da USP de São Paulo, que faleceu há poucos anos. Ele fazia estudos em epilepsia. Nos Estados Unidos foram muitos os estudos e a cannabis medicinal tem uma ação anticonvulsivante poderosa, principalmente para crianças com epilepsia de difícil controle. Então, crianças com síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa, que são patologias, felizmente, relativamente raras, elas respondem à cannabis medicinal. E isso, então, se estendeu para os outros tipos de epilepsia. E os resultados realmente são bons, são promissores, né? Eu tenho uma paciente que, eu não prestei atenção se a mãe dela está assistindo, mas eu tenho uma paciente com autismo, transtorno do espectro autista, que apareceu para mim por causa de uma crise convulsiva. No eletroencefalograma tinha atividade epileptiforme,
A princípio eu optei por não colocar um anticonvulsivante, porque era crise única, e aí ela entrou num protocolo de cannabis medicinal, até por causa do transtorno do espectro autista. E o que chamou a atenção quando ela retornou 2 meses depois foi quando nós repetimos o eletroencefalograma, aquela atividade epiléptica tinha sumido, tinha melhorado. Então, certamente a cannabis medicinal é uma ótima opção, geralmente coadjuvante, no tratamento das epilepsias de difícil controle. Bom, meu amor, né, você acabou falando da questão lá das vitaminas. Vou só fazer essa pergunta porque eu senti que a Isa tá desesperada. Sim. E tomar o ômega 3, né, sem prescrição, pode? Essa pergunta boa também. O ômega 3, ele é bom. O ômega 3, na verdade, é como se nós comêssemos um monte de salmão, de sardinha ou de arenque todos os dias, né? A gente não come, nós não temos o hábito, né? Certamente os suecos, né? Os escandinavos não precisam fazer suplementação de ômega 3 porque eles comem muito peixe rico em ômega 3. Não é o nosso caso. Então a suplementação ela é boa. Tem que tomar cuidado quando tem polifarmácia. Então às vezes o indivíduo utiliza vários medicamentos e aí tem que ver com o médico se o ômega 3 não vai interagir com algum daqueles medicamentos, principalmente os anticoagulantes. Tá? Mas, de maneira geral, o ômega 3 ele é saudável, né? É claro que eu não vou dizer para você que todo mundo pode tomar, mas eu diria que a grande maioria das pessoas pode tomar. E aí a gente tem várias marcas no mercado, muitas excelentes, outras nem tanto, mas, de maneira geral, é bem seguro tomar o ômega 3 se você não faz uso de polifarmácia, ou seja, vários medicamentos, ou se você não utiliza anticoagulantes, né, que são remédios para afinar o sangue. Bom, meu amor, acho que para fechar a live aqui, vou ler o comentário do Neto mais uma vez, né? Sim. O Neto, ele sempre procura fomentar aí o ativismo das causas necessárias, digamos assim, né? Então ele fala, seria interessante que órgãos profissionais ou não, dentro da sociedade organizada, né, entrassem nessa luta por melhores regulações e campanhas instrutivas para a população. Isso. É isso. Perfeito. E é o que vai acontecer, Neto, porque o Conselho Federal de Medicina tinha lá uma resolução, tal, aí depois eles fizeram uma outra mais dura, né, restringindo a restrição. Aí então teve aí uma pressão muito grande das entidades organizadas, né, principalmente os pais das crianças que utilizam cannabis medicinal, e acabou tendo uma pressão também do legislativo, do executivo, do judiciário. Executivo nem tanto, mas legislativo e judiciário. E o Conselho Federal de Medicina teve que suspender aquela resolução, ampliando a utilização, a indicação terapêutica. Com essa atitude do governo de São Paulo e aqui no Paraná também de colocar a substância, o remédio no SUS, eu acho que o Conselho Federal de Medicina muito em breve deve publicar uma outra resolução que vai ser muito mais evoluída, né? Vai dar uma fomentada nas pesquisas, uma fomentada também na utilização, com consequente redução de preço, porque a indústria farmacêutica, eu acredito que vai entrar nessa disputa também. Então, isso vai mudar. Quando o Conselho Federal de Medicina fizer essa próxima resolução que a gente está esperando, eu acho que essas coisas vão mudar. Eu acho que aí já vai começar a ter um enfoque um pouco diferente, mais generalizado. A gente só espera que seja sempre dentro da ética mesmo, né? Como você mesmo colocou, para que não descambe para aquela parte do uso sem o controle, né, de substâncias não confiáveis. E olha só que lindo esse comentário, para fechar com chave de ouro aqui, viu? Seu Antônio de Menezes, muito animador, né, por estar trazendo todos esses conhecimentos, pulou aqui, todos esses conhecimentos para quem quiser aprender
e saber que nesse mundo de tantas vozes que desconstroem, temos neste casal um oceano de informações para melhorar a nossa saúde. Considero um ato iluminado. Que legal. Ele é sempre filósofo, uma graça, né? Na verdade, ele é um artista, né? Sim, um escritor. Ele tem uma sensibilidade. Essa sensibilidade é do artista, né? Verdade. Com Muito certeza. obrigado. Obrigada pelo carinho, viu, imensamente. seu Antônio? Então, meu amor, mais alguma coisa? Não tem mais alguma pergunta aí? A Sueli Ponciano quer saber como está a clínica nova. Sueli, a todo vapor. A gente está construindo de forma forte ali. Vai ser uma bela clínica, uma clínica exclusivamente neurológica, cheia de exames complementares excelentes, neuromodulação de qualidade. Então, logo, a gente tem que terminar antes de dezembro. Isso, mas estamos trabalhando para isso, né? É isso aí. Estamos trabalhando, né, meu amor? É isso aí. Mas que legal, que bom. O Charles está dando os parabéns, querido Charles. Muito obrigado, Charles. Uma honra ter você assistindo, participando, viu? Tente assistir as próximas, a sua participação é importante. Sim, com certeza. E é isso aí, gente. Agradecemos a participação de todos vocês. A gente sabe que tem muita gente que assiste essa live depois que ela termina, assiste outro dia. Já vi vários comentários de algumas pessoas dizendo: olha, entrei atrasada, vou assistir a live completa depois. Sim, então fica aqui o nosso carinho e o nosso agradecimento a essa confiança que vocês dedicam tanto ao meu esposo, né? Esse homem inteligentíssimo. Obrigado, gente. Olha que só. tá aqui, ó. Eu sou, assim, uma pessoa que, né, sou testemunha, né, do tanto que ele busca o conhecimento para estar passando essas informações para vocês, que, né, conhecimento é poder, né? Ter informação de quem Legal. sabe o que está falando é sempre muito bom. Esse é o melhor dos elogios, né? O elogio do grande amor da minha vida. Tem um elogio maior? Não tem. Melhor não tem. Deixa eu ver se ficou vermelhinho. Fiquei vermelho. Gente, então logo a gente volta, né? Vamos elaborar algum tema para daqui uns dias fazer outra live, né? O livro, então, vocês sabem que o livro, nosso livro nem foi lançado, né? A gente só definiu a capa, tá na fase de correção, mas muito em breve vai ser lançado. Mas, gente, a gente está recebendo umas propostas de lançamento, sabe? Bem legais, Nossa, né? gente, vai ser um livro que, né, a gente vai poder lançar no Rio de Janeiro, num lugar fantástico. A gente tem convite da Livraria Curitiba, a gente tem convite de vários lugares, então vai ser um livro de muito sucesso. E vai ser a nossa base de discussão, né? Nós vamos fazer lives, capítulo a capítulo do livro, né? Aí vamos ver mais para frente se eu consigo elaborar um lançamento aqui por perto, ou aqui em Arapongas, talvez em Londrina, né? Mas é um livro que ele vai chegar no mercado já com muita gente esperando, né? E na verdade vocês colaboraram demais, porque o livro é basicamente o projeto Sede com um pouco mais de profundidade, Sim. mas com o objetivo de mudar a vida de muitas pessoas por aí no Brasil e fora do Brasil também. Como diria o Zé Bete, no Brasil e no mundo. Gente, ela gosta do Zé Bete. Eu, né? Então, mas é um livro que a gente vai ter a tradução dele já, né, esse é o plano da editora. Então, realmente vai ser fantástico e nós vamos... vamos lançar lá no Filosofando com o Neto, do meu amigo Neto. Certeza. É o lugar principal, sim. Né, onde a gente sempre lança. E aí vocês fazem parte de tudo isso. A gente, na verdade, vai crescendo, vai expandindo, né, vai aparecendo gente de outros lugares, mas vocês são a nossa base, né? Então, é a família Projeto Sede. São pessoas quase os mesmos desde o início e que me ajudam demais, porque eu vou vendo quais são as dúvidas que vocês têm. Então, fica mais fácil de eu escrever, porque eu já sei mais ou menos o que as pessoas querem saber sobre aquele assunto. Né? Isso dá qualidade ao livro. Muito bom. Daniele Barzon, obrigada pelo seu comentário, viu?
O que ela comentou? Ah, não, ela estava dizendo assim, ó, Érica com a simpatia toda dela iria triplicar pacientes. É verdade, com Simpatia, certeza. mas a competência do Dr. Milton fechou parceria. Olha Eu só. falo para ele, né? Ele entra com conhecimento e eu com boa noite. Fechou. É isso aí. Gente, foi um prazer, tá? Logo a gente se vê de novo. Abraço a todos. Boa semana, ótima gente. semana. Tchau. Tchau.